A paz do Senhor para todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia, na verdade, cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas, mais um live. Hoje nós estamos completando no nosso estudo o live de número 96, conquistando as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Nós estamos falando no tópico vontade, que é algo realmente muito interessante, muito importante, porque é o que nós, como nós temos visto, é o que rege toda a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida é regida pela nossa vontade. Então nós estamos buscando exatamente o equilíbrio da nossa vontade. Amém? Vontade nós temos visto que é uma característica da nossa alma e nós estamos trabalhando exatamente com ela, com a nossa alma. Sentimentos, emoções, vontades e pensamentos, amém? Restaurando nossos sentimentos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e estava falando exatamente sobre isso. Nós não são as pessoas que nos ferem. Interessante, né? Não são as pessoas que nos ferem, mas somos nós que geramos expectativa com as pessoas. Então nós nos ferimos com as pessoas. Na realidade, as nossas expectativas é que tem que ser refeita. Nós não temos que esperar no homem, nós temos que esperar em Deus. Amém? É o único que não frustra nossas expectativas, tá bom? Muitas vezes você pode até culpar, é muito normal a gente ver isso. O crente culpando a Deus por algo que Deus não fez ou algo que Deus prometeu e não fez. Veja bem, vamos entender uma coisa, vamos ter cuidado com isso, tá certo? Porque nem tudo Deus promete. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com algo, Senhor, e não pergunta a Deus se é a vontade dele, mas a gente quer aquilo. Então, existe a vontade permissível de Deus. Então, de tanto insistir, uma hora Deus permite, tá bom? Mas lá adiante a gente vai ver que não era realmente, aquilo não era de Deus para nossas vidas. E muitas vezes nós queremos culpar a Deus, tá? Então vamos entender, cuidado com o que você fala para Deus, diz a palavra, porque a Bíblia diz exatamente isso, cuidado com o que você fala para Deus, porque Deus está lá em cima e você aqui embaixo. Ou seja, nós não somos nada, nós somos criatura, amém? Então nós não somos nada. Cuidado com o que você fala para Deus, tá certo? Então, primeira coisa que nós temos que entender é quem é Deus, é o que nós estamos buscando entender, tá? A oração do Pai Nosso fala exatamente isso. A oração do Pai Nosso, Jesus, ele está dando um modelo de oração para a gente. Pai nosso que estás no céu. Ou seja, em primeiro lugar, quando a gente chega diante de Deus com alguma petição, nós temos que entender que Ele está no céu, ou seja, que Ele é Deus. Tá? E nós não somos nada. Nós somos vaso na mão dele. Nós somos criaturas formadas pelo Criador que é Ele. Amém? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, adorando a Deus, mas entendendo em primeiro lugar que Ele é Deus. E nós temos que entender o que é isso. Tá bom? Eu errei? 22 horas... Não, gente, aqui é 8, 9, 10. E 10 horas no Brasil é que hora? Não é 22? Aqui é 8 horas. No Brasil, sem ser horário de verão, é 22. E horário de verão é 23, não é isso? Ou eu errei? Eu acho que eu estou certa, não? Alessandra, você que colocou isso aí, eu estou errada em quê? 8 horas, horário dos Estados Unidos, é o horário nosso normal. E 8, 9, 10 horas, horário do Brasil, sem ser horário de verão. E 11 horas, horário de verão. Não é isso não, gente? É isso aí, tá bom? Eu tô certa. Eu não fiz confusão, não. Bom, gente, voltando para cá, tá? Então, nós estamos falando exatamente na questão vontade. Então, é um modelo que Jesus deixou para a gente,
tá bom? É um modelo que Jesus deixou para a gente, a oração do Pai Nosso, e para a gente entender quem é que nós estamos procurando, tá? Pai Nosso que estás no céu. Então Deus é Deus e isso nós temos que entender. Então cuidado com o que você fala para Deus, tá certo? Isso é muito sério, gente. Então nós estamos voltando para aqui para o nosso tópico, a vontade do homem unida à vontade de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, na verdade, eu tenho falado muito sobre isso. Nós estamos buscando exatamente usar o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Amém? Pastora postou que seria 22 horas. O que é isso, Alessandra? Que confusão é essa, gente? Eu postei aonde que seria 22 horas? 22 horas, horário... Você está no horário de inverno, de verão. Eu botei lá 22 e 23 horas. Eu botei certo. Bom, gente, eu não vou estar olhando vocês não, porque eu acabo, né, interrompendo aqui. Tá certo aí. Vocês que estão fazendo confusão. Então, nós estamos vendo a nossa vontade, nós estamos buscando o nosso livre-arbítrio, estamos entendendo que tudo passa pela nossa vontade, amém? Tudo passa pelo nosso livre-arbítrio, amém? Então, nós estamos buscando usar o nosso livre-arbítrio submissa para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus, tá certo? Para que a vontade dele seja soberana em nossas vidas, ou seja a vontade dele seja boa, perfeita e agradável em nossas vidas. E para isso, nós temos que usar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio também, tá certo? Então, atitudes certas com propósitos errados não dão frutos. Atitudes certas com propósitos errados não dão frutos. Muitas vezes nós até agimos de boa fé, achamos que estamos fazendo algo certo, mas se o propósito não for de Deus, não vai dar certo, tá bom? Então, atitudes certas com propósitos errados não dão frutos. É por isso que nós estamos buscando propósito, como eu já falei aqui, o propósito, como eu chamo esse nosso estudo, né? Propósito, então é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós estamos buscando um estilo de vida que agrada a Deus. Nós passamos a nossa vida inteira vivendo da forma que a gente achava que era correto, tá? Então agora nós estamos entendendo que eu tenho que colocar a minha vontade submissa à vontade de Deus e aceitar e buscar a vontade dele. Então isso significa buscar um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Então, é esse propósito. Então, ou seja, buscar o propósito de Deus para a minha vida. E o que é o propósito de Deus? É a vontade dele, tá? O propósito de Deus na tua vida é a vontade dele para a tua vida, tá certo? Então, esse estudo é exatamente o propósito de Deus para nossas vidas, tá certo? Nós temos visto que temos que andar. O homem espiritual, ele anda com propósito, visão e paixão. Amém? Propósito de Deus e não o nosso. Propósito de Deus na nossa vida. Visão, não andar por vista. O nosso homem carnal é que anda por vista. Nosso homem natural, que busca o propósito de Deus para nossas vidas, tem visão. Amém? Visão é entender que toda promessa de Deus tem nela o seu sim. Amém? Então, quando Deus promete, já existe essa promessa, já existe no reino espiritual. Então, o que é a visão? É ir lá na frente, materializar a promessa de Deus, tá? O propósito de Deus lá da frente, materializar, trazer para o nosso presente, caminhar em cima dela. Amém? Com o quê? Com paixão. A mesma paixão que Cristo cumpriu, conquistando as promessas de Deus para nossas vidas. Promessa no nosso casamento, promessa na nossa família, promessa para os nossos filhos, promessa na nossa saúde, promessa nas nossas finanças, promessa na nossa vida espiritual, tá bom? A abundância de Deus na nossa vida, tá bom? Então, atitudes certas com propósitos errados não dão frutos, tá bom? Atitudes certas com propósito errado. Pode ser até certo para mim,
tá? Mas nós estamos buscando o quê? Temos visto que o nosso conceito de certo e errado é diferente do conceito de Deus de certo e errado, amém? Por isso que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus, tá bom? Porque nem tudo que eu acho certo para mim é certo para Deus, tá certo? Então, atitudes certas para a gente, com propósitos que não são de Deus, errados, não dão frutos, tá bom? Outra frase, nem tudo que é bom no nosso conceito é a vontade de Deus. É exatamente isso que eu falei. No nosso conceito de certo e errado, nem tudo que para o nosso conceito é bom, tá? É a vontade de Deus para nossas vidas. Eu acho que foi, Helena, porque entrou uma ligação, tá bom? Eu acho que foi porque entrou uma ligação. Esses últimos 3 vídeos é só misericórdia. Eu tenho orado e eu tenho repreendido em nome de Jesus Cristo. Minha internet está boa. Apesar de que quando eu vou ver os vídeos, eu vejo vocês colocando, às vezes, tá falhando, tá isso, tá aquilo, mas quando eu vou assistir o vídeo no outro dia, ele tá perfeito, tá bom? A única coisa que aconteceu foi que caiu, né? Os 2 últimos vídeos, a conexão do Face caiu e eu tive que recomeçar. Mas com relação à conexão do vídeo, ela tá toda boa. O vídeo tá bem. Tá bom. Veja bem, nem tudo que é bom no nosso conceito é a vontade de Deus. Amém? Então temos que entender exatamente isso. Nem tudo que no nosso conceito é bom para a nossa vida é a vontade de Deus para nós. É por isso, mais uma vez eu falo, que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade, o nosso conceito de certo e errado, nós estamos entendendo que temos que colocar de lado. Não é verdade? O nosso conceito de certo e errado, nós estamos entendendo que temos que colocar de lado e buscar o conceito de Deus de certo ou errado para a minha vida. Tá bom? Porque nem tudo que é certo para mim é a vontade de Deus para minha vida, tá certo? Então, muitas vezes, por que a gente se frustra muitas vezes e culpa Deus, tá? Porque a gente acha que tudo que é certo para mim é a vontade de Deus, então eu posso fazer. Tá certo? Ah, não, mas aquilo ali é tão bonzinho, aquilo ali é tão perfeito, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, então eu vou fazer e tal. Nem sempre, tá bom? Vamos entender uma coisa, muitas vezes as pessoas entram em casamento, relacionamento e não dão certo. Por quê? Porque é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é da igreja. Entenda uma coisa, gente, porque um homem é um homem de Deus, não quer dizer que ele é de Deus para você. Porque uma mulher é uma mulher de Deus, não quer dizer que ela seja de Deus para você, que seja a vontade de Deus para você, tá certo? Então, nem tudo que é certo no nosso conceito é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, cuidado, tá certo? Porque quando você se frustra, você não se frustra com Deus, não. Não é Deus quem deixou de cumprir o que ele prometeu, não. Tá certo? Você se frustrou porque você quis aquilo para você. Você decidiu que aquilo era bom para você. Você decidiu que você queria aquilo. Tá certo? Então, mais tarde, quando você vê que não dá certo, então você assuma teu erro. Então, aí você assuma seu erro, peça perdão a Deus porque desobedeceu, tá certo? E caminhe na vontade dele. Tá certo? Porque a única pessoa que não nos frustra é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O único que não nos frustra, tá certo? Porque quando ele promete, ele cumpre. Então, não são as pessoas que nos frustram, somos nós que nos frustramos com as pessoas. Não são as pessoas que nos ferem, mas somos nós que nos frustramos com as pessoas porque nós geramos expectativa nas pessoas. Nós geramos expectativas em um lugar ou em alguma situação. Nós muitas vezes geramos uma expectativa que não é de Deus. Tá? Então nós geramos expectativa numa pessoa, ou geramos expectativa num relacionamento, ou geramos expectativa num lugar, ou geramos expectativa numa igreja, ou geramos expectativa num trabalho. Nós geramos uma expectativa que não era da vontade de Deus. Tá bom? Então nós geramos expectativa na pessoa, geramos expectativa no lugar, e aquilo
como não deu certo, então ao invés de... Então nós nos frustramos com aquela pessoa, com aquele espaço, com aquele lugar ou com aquela situação, né? No entanto, as pessoas não têm culpa, nós é que geramos. Tá bom? Então, cuidado com as tuas expectativas. As tuas expectativas têm que estar em Deus, na vontade dele para a tua vida. Mas, pastora, como é que eu conheço? Como é que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida? Busca intimidade com Deus. Eu estou te ensinando nesses vídeos, nós estamos aprendendo isso. Nesse estudo, nós estamos aprendendo a como conquistar intimidade com Deus, como aprender a ouvir Deus, como buscar comunhão com Deus, tá bom? Então, só tem uma forma de você saber a voz de Deus, só tem uma forma de você discernir a voz do Espírito Santo de Deus, é viver o teu homem espiritual. A palavra de Deus diz claramente, o homem natural não discerne as coisas do Espírito. O homem natural, quando nós andamos na carne, nós não conseguimos discernir as coisas de Deus. Amém? Gente, olha, a paz do Senhor, vamos divulgar os vídeos, o live, tá bom? Vamos divulga aí pra tua página. Por favor, gente, coloca na minha também, Deise Brainer Salema e Deise Brainer Salema 2. Coloca lá, por favor, eu deixei aberto, tá bom? Coloca lá para mim esse vídeo, compartilha lá, tá bom? E compartilha aí com teus amigos, tá bom? Ouve a pastora Deise, mas compartilha com os teus amigos também, tá certo? E outra frase é: caminhos certos, sem a vontade e direção de Deus não dão frutos, tá bom? Caminhos certos, sem a vontade e direção de Deus não dão certo. Tá bom? Então, mais uma vez, nós estamos aqui exatamente para buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Buscar o caminho dele, buscar a direção no Senhor, na palavra de Deus. O que eu fazer? Como eu conquistar as promessas de Deus para a minha vida? Como eu conquistar as promessas de Deus no meu casamento, na minha família, nos meus relacionamentos, com os meus filhos, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha vida espiritual? Amém? Nós estamos exatamente em busca disso, tá bom? A união com Deus implica em harmonia. A união com Deus, ou seja, a intimidade com Deus implica em harmonia. Nós estamos buscando exatamente isso, uma harmonia com Deus. Amém? E nós só conquistamos uma harmonia, nós só conquistamos uma união, nós só conquistamos uma intimidade com Deus quando nós começamos a viver o nosso homem espiritual. Amém? Matando o nosso homem carnal e fazendo crescer o nosso homem espiritual, vivendo no Espírito. Se vives no Espírito, anda também no Espírito, diz a palavra. Se dissemos que somos cristãos, então provemos que somos cristãos, andando no Espírito, porque Deus é Espírito e o que importa é aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Essa harmonia envolve uma identidade na visão, tá? Exatamente aí. Essa harmonia com Deus, ela envolve uma identidade na visão, nos princípios e na vontade, tá? Visão, princípios e vontade, tá certo? É exatamente a visão, nós temos que buscar a visão de Deus para a nossa vida, não é isso? É exatamente esse propósito nosso, né? Buscar a visão de Deus para a nossa vida. Então, uma harmonia com Deus, uma intimidade com Deus, uma união com Deus, implica exatamente na identidade da visão, no princípios e na vontade. Nós temos que viver, buscar a visão de Deus, os princípios de Deus e a vontade de Deus para nossas vidas, tá bom? Então somos nós quem temos que buscar, andar. A visão, eu já falei, não é isso? A visão é você materializar, você buscar a promessa de Deus lá adiante.
ter a visão de Deus, não é verdade? Aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia. Amém? A águia, ela ultrapassa a tormenta, ela ultrapassa, ela rompe com a tempestade e ela vai acima da nuvem e ela paira. Ela paira acima da tempestade. A águia é a única, é a ave que voa mais alto. Então, ela paira e acima da tempestade, amém? Ou seja, olha a visão, exatamente essa visão de águia, é exatamente essa a visão que Deus quer, é exatamente essa comparação quando Deus diz, o profeta Isaías, aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águia, amém? Então, para quê? Para ter a visão de Deus. Para ter a visão de Deus. Nós temos que ter a visão dele. Amém? E a visão de Deus é exatamente ver o problema pequenininho. Ou seja, ver a tempestade lá embaixo. Amém? Olhar com os olhos de Deus, ou seja, olhar com os olhos do impossível. É algo que Deus te prometeu aqui no teu casamento, com teus filhos, saúde, não importa com o que, e que você acha que é tão difícil porque os médicos falam o contrário, porque as pessoas falam o contrário, porque o cônjuge fala o contrário, porque os filhos estão vivendo algo contrário. Então, é algo que para os meus olhos físicos são impossíveis, mas quando eu tenho a visão de Deus, então aí é quando eu tenho intimidade com Ele, tá? Essa união, essa harmonia implica nisso. Então, quando nós buscamos harmonia, quando nós buscamos intimidade, união com Deus, nós temos a visão de Deus, amém? Focar lá na frente, lá na promessa, materializar ela, trazer aqui para o nosso presente, caminhar em cima dela, amém? Com paixão. Princípios, ou seja, é isso que nós estamos buscando. Princípios é exatamente a vontade, tá? Os princípios de Deus e não os nossos princípios, ou seja, a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então, nós temos que caminhar em cima dos princípios bíblicos e não nos nossos princípios. Ou seja, a vontade bíblica e não a nossa vontade. Amém? Então, para a gente conquistar a intimidade com Deus, é assim. A gente tem que provar a nossa fé, a gente tem que provar a nossa obediência. Amém? Nos princípios bíblicos eu falo muito sobre princípios. E quando a gente rompe princípios bíblicos, não é verdade? A gente tem visto que quando a gente rompe princípios bíblicos, nós adquirimos uma maldição, né? A palavra de Deus diz isso. Eis que diante de vós, hoje tomo céus e terra como testemunha contra vós, contra a igreja, que eu coloco os dois caminhos diante de vós. Amém? O caminho da obediência à palavra de Deus e da benção. E o caminho da desobediência à palavra de Deus e da maldição. O que significa isso? Desobediência aos princípios bíblicos. Obediência aos princípios bíblicos. Então, quando nós caminhamos com o nosso homem espiritual, quando nós temos realmente intimidade com Deus, nós caminhamos em cima dos princípios bíblicos. Romper princípios bíblicos significa que nós estamos andando no nosso homem carnal, tá bom? Romper princípios bíblicos significa que nós estamos vivendo o nosso homem carnal. E, infelizmente, nós rompemos demais princípios bíblicos, tá bom? A Bíblia diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 e nem sempre a gente quer perdoar, não é verdade? A Bíblia diz que a gente tem que amar aquele que nos odeia e nem sempre a gente quer amar. A Bíblia diz que a gente tem que caminhar mais uma milha e nem sempre a gente quer caminhar. Não é verdade? Fez, precisou de novo, não vou fazer não, da outra vez não valeu a pena, né? A Bíblia diz que a gente tem que dar a segunda face e nem sempre a gente quer dar. A gente quer olho por olho, dente por dente. A Bíblia diz que a gente tem que orar por aquele que intenta o mal contra nós e, ao contrário, a gente vai diante de Deus para pedir vingança, justiça. A Bíblia diz que a gente tem que abençoar aquele que nos amaldiçoa e é a última coisa que a gente quer.
não é verdade? Então, a gente está, infelizmente, a Bíblia fala que nós não devemos andar no nosso homem carnal, ou seja, é, na, 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 hum, é, praticando a nossa carnalidade, praticando a carnalidade, não é a prática, o pecado não é você errar, o pecado é você praticar o erro, tá certo? A Bíblia fala claramente, a prática da mentira que leva ao inferno, a Bíblia diz claramente, a prática das obras da carne é que leva ao inferno, tá bom? E infelizmente a igreja tem praticado a obra da carne, as obras da carne. A igreja tem praticado a falta de perdão, a igreja tem praticado a contenda, a facção, a divisão, o apontar de dedo, o julgamento, infelizmente. Tá? Então, todas as vezes, isso é bíblico. Por que nós não estamos caminhando para frente, gente? Por que a gente não está conseguindo as promessas de Deus para nossas vidas, para a vida da nossa família? Porque a gente tem rompido princípios bíblicos. Por que tanta enfermidade está entrando na nossa casa? Porque os filhos do cristão hoje têm tanta enfermidade? Fala para mim. Por que hoje é tão normal? Eu não consigo me conformar com isso, gente. Por que hoje é tão normal o crente ter um filho que é autista, tem deficiência de aprendizado, que tem depressão, que tem ansiedade, criança, adolescente? Por que hoje isso é tão normal? Então, isso aí são rompimento de princípios bíblicos. São rompimento de princípios bíblicos dos pais. Tá? Então, o diabo ele tem legalidade. Tá? Quando você rompe princípios bíblicos, você adquire maldição para a sua vida e a vida da sua descendência. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Então eu não canso de dizer e eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. É normal pessoas quase que diariamente me procurar com crianças com problema de autismo, com problema de esquizofrenia, com problema de deficiência de aprendizado, com problema de depressão. Eu estou falando em criança, eu estou falando em adolescente, pré-adolescentes. Então tudo isso daí são rompimentos de princípios bíblicos nossos, dos pais. E o diabo ele tem legalidade na vida abre-se uma brecha para que o diabo possa entrar. Tá? E Deus permite, a palavra de Deus diz, é Deus que visita a gente. É Deus que visita a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem. Então nós temos que entender, quando nós rompemos princípios bíblicos, nós abrimos brecha na nossa vida. Nós abrimos brechas para a nossa vida e a vida dos nossos filhos, da nossa descendência. E nós temos que botar atenção nisso. Tá? A gente tem que botar atenção nisso, gente, e entender que a colheita para o meu plantio não é só para mim. A colheita para aquilo que eu planto é para a minha vida e para a vida da minha descendência. Independente do que seja, boa ou ruim, obediência ou desobediência. A colheita não é só para mim, o plantio é opcional. Você opta em obedecer a palavra de Deus ou desobedecer a palavra de Deus. Mas a colheita ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Ninguém planta uma coisa, um abacate e colhe laranja. Não. A gente colhe o que planta. Amém? Então, são princípios, não é verdade? Então, são visão, a harmonia com Deus envolve uma identidade na visão, ou seja, nós temos que mudar essa identidade, ou seja, viver o nosso homem espiritual para que a gente possa ter a visão de Deus, cumprir os princípios de Deus e usar a vontade de Deus. Amém? Visão, princípios e vontade, tá? Visão, princípios bíblicos, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós temos que entrar na prática da obediência à palavra de Deus. Porque nós, seres humanos, nós nascemos no pecado, gente. Nós somos carne. Então, a tendência natural do ser humano é a desobediência. A tendência natural do ser humano é a desobediência.
Tá? Então nós temos que largar a nossa carne, porque é a tendência natural do ser humano, carnal, o homem carnal. Tá? Por isso que nós temos que matar a nossa carne a cada dia. Tá bom? Por isso que nós temos que negar o nosso eu a cada dia, para cumprir os princípios bíblicos, os princípios de Deus e a vontade dele, usando o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Amém? Quando a vontade do homem se une à vontade de Deus, a consequência natural é a obediência. Quando a vontade do homem se une à vontade de Deus, a consequência natural é a obediência e tornamos-nos um só coração com Deus. Amém? Então, nossa vontade, a vontade do homem, a nossa vontade tem que se unir à vontade de Deus. Amém? Ou seja, buscar a vontade de Deus. Ou seja, colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus. Não é Deus quem tem que fazer a minha vontade, mas sou eu quem tenho que fazer a vontade de Deus. Amém? E infelizmente, muito de nós queremos isso, queremos que Deus é quem faça a nossa vontade, não é verdade? Porque se Deus não fizer a nossa vontade, a gente faz beicinho, a gente deixa de ir para a igreja, a gente deixa até de entregar dízimo, a gente deixa até de... Gente, olha, isso é realmente a atitude de quem não conhece Deus, tá bom? Isso é a atitude de quem não conhece Deus. E a Bíblia diz claramente, Deus diz claramente, o boi conhece, o jumento conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu pasto, mas o meu povo não me conhece. Tá? Então isso é muito sério, gente. O jumento conhece, o boi conhece, mas nós não conhecemos a Deus. Infelizmente, essa é a verdade, porque quando você passa a conhecer a Deus, olha, o conhecimento de Deus, você começar a conhecer a Deus, significa o temor a Deus. Temor a Deus é medo do pecado. Temor a Deus é medo do pecado. E é uma coisa que o ser humano não tem, é medo do pecado. Uma coisa que o ser humano não está preocupado é em negar o pecado. Nós estamos vivendo o pecado, gente. Infelizmente, nosso conceito de pecado é diferente do conceito de pecado de Deus. Porque você não está adulterando, porque você não está bebendo, porque você não está indo para as farras, você acha que você não está vivendo em pecado. Você acha que você está vivendo a vontade de Deus. E vamos entender. Vamos entender o que é conceito de pecado para a gente, conceito de pecado para Deus. Tá bom? Uma falta de perdão. Viver a obra da carne é pecado. Não fazer as coisas sem fé em Deus é pecado. Tá? Não perdoar é pecado. Então, tudo que nós rompemos princípios bíblicos, nós estamos pecando. Tá? E permanecer no erro. A prática do pecado é uma prova de que você está vivendo o teu homem carnal. A prática do pecado é uma prova de que você está vivendo o seu homem carnal. Tá bom? Porque o homem espiritual teme a Deus. O homem espiritual se arrepende e busca mudar. O homem espiritual reconhece o seu erro, se arrepende e busca mudança. Amém? Então, Deus logo se torna o supremo bem da nossa vida. Então, quando nós buscamos intimidade com Deus, eu gosto muito de comparar, quando se fala em intimidade, eu gosto muito de falar de Débora, não é verdade? Débora, ela tinha compromisso com o povo de Deus. Ela tinha compromisso com o povo de Deus. Débora tinha compromisso com a palavra de Deus, ou seja, Débora ela vivia a palavra de Deus através de julgar o povo de Deus, não é verdade? Débora tinha compromisso, Débora tratava, recebia e aconselhava o povo de Deus debaixo das palmeiras. E você imagina o que era aconselhar e julgar um povo
tão rebelde como era o povo do Velho Testamento, na verdade. Hoje nós somos ainda, infelizmente, nós somos ainda, carregamos um bocado de coisa ainda dos nossos antepassados, na verdade. Mas na época, a questão lei, então realmente não existia ainda isso, a graça de Deus, que chama-se Jesus, também não, então se tornava um pouco mais complicado do que hoje. E Débora tinha toda a paciência, porque Débora tinha compromisso com Deus através do povo dele. Débora tinha compromisso com Deus. Isso gerava em Débora intimidade com Deus, que consequentemente gerava ousadia para que Débora pudesse cumprir a vontade de Deus na vida dela, como Débora cumpriu, não é isso? Débora tinha a certeza do que Deus falou, Deus ia cumprir. Por que Débora tinha certeza quando ela disse para Baraque, Deus vai te dar o exército de Císera, que é como a areia do mar, com simplesmente 10.000 homens? Por que Débora tinha certeza daquilo? Porque Débora tinha intimidade com Deus. Débora tinha intimidade com Deus, então ela tinha certeza de que quando Deus promete, Deus cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para esquecer das suas promessas. E isso gera intimidade. Isso gera ousadia. A intimidade gera ousadia para você dizer com certeza, olha, eu vou orar por você e Deus vai te curar, Jesus vai te curar. Olha, faça isso porque eu garanto como Deus vai restaurar o seu relacionamento, o seu casamento. Olha, faça isso. Então, você só consegue falar isso quando você tem intimidade com aquele que te enviou. Não é verdade? A certeza de que foi ele quem falou e se ele falou, ele vai cumprir. Amém? Então, o compromisso com Deus gera intimidade, que por sua vez gera ousadia. E o que nós precisamos hoje é ousadia. Não é verdade? A igreja precisa de ousadia. Ousadia em viver o evangelho, ousadia em pregar o evangelho do arrependimento, ousadia para negar o nosso eu, ousadia para renunciar às coisas desse mundo. Nós precisamos de ousadia, não é verdade? Então, consequentemente, Deus se torna para nós o supremo bem da nossa vida, ou seja, o centro da nossa vida, não é verdade? É o que Deus pede para nós. O primeiro grande mandamento do Senhor é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Ele tem que fazer... ele tem que estar na nossa vida em primeiro lugar. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Bom, do contrário, haverá um total fracasso, não é verdade? Ou a gente obedece, ou a gente renuncia, ou a gente busca tudo isso, a visão, o princípio, a vontade, ou se a gente for fazer da nossa forma, como a gente passou a nossa vida inteira fazendo, a gente fica andando em círculo e fracassando em tudo que a gente vai fazer, não é verdade? A gente até conquista algumas coisas em algumas áreas da nossa vida, mas a gente nunca conquista a abundância que realmente Jesus prometeu e tem para cada um de nós, não é verdade? Por isso não devemos fazer provisão para o nosso eu, pois ele é cruel e nunca se satisfará. O nosso eu nunca se satisfaz. Por mais que você dê suprimento ao eu, ele sempre vai te pedir mais. Nunca ele vai satisfazer. Se você permitir deixar o teu eu viver a obra da carne, mentindo, por exemplo, julgando, com contendas, com fofoca, quanto mais você deixa o teu eu fazer isso, mais ele vai querer fazer. Mais ele vai sentir vontade de fazer. Quanto mais você deixa uma pessoa vem para você e faz uma fofoca com você, conta alguma coisa de alguém, e você, ao invés de botar panos, né, quentes naquilo, ou seja, ser conciliador, você gera uma contenda ali, ou seja, você aumenta mais ainda aquele problema. Se você deixa a tua carne fazer isso, a tua carne vai querer fazer sempre.
tá? O nosso eu, não dê provisão para o nosso eu, porque ele nunca se satisfaz, ele sempre quer mais. O pecado é assim. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, não é verdade? Uma pessoa, quando entra em adultério, ela acha que ninguém sabe, ninguém está vendo, não é verdade? Normalmente, as duas pessoas que estão em adultério acham que ninguém está sabendo. No entanto, só quem acha que ninguém está sabendo são eles. Na verdade, todo mundo está sabendo. Ou seja, gera fecha o canal de comunicação com Deus, a visão acaba. Ou seja, a pessoa, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Né? Quanto mais você vai dar uma saída ou você faz alguma coisa, mais você quer ir. Então, assim, a gente tem que cortar a provisão do nosso eu, tá bom? Cortar a provisão do nosso eu a cada dia é exatamente como Jesus diz, que negar o nosso eu e renunciar à nossa carne, renunciar às coisas desse mundo, não é verdade? O nosso eu terá que encontrar o caminho da cruz. Não é verdade? O nosso eu, ele tem que encontrar o caminho da cruz, ou seja, para viver o homem espiritual. A nossa vontade. O nosso eu é a nossa vontade. Amém? É por isso que a nossa vontade tem que encontrar o caminho da cruz. A nossa vontade tem que descer para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, para que a gente possa conquistar de Deus o que Ele tem para a gente. Não é verdade? Então, Jesus fala em Mateus, Jesus diz assim, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, ou seja, as provas, as lutas, na verdade, Jesus carregou a prova dele lá, foi a cruz. Né? E a cruz foi para quê? Para matar a carne de Jesus, não foi? Jesus carregou a cruz dele para matar a carne dele, não foi isso? Ele não negou a cruz, Jesus não negou a cruz. Então, ele diz para a gente exatamente isso, quem não toma a sua cruz, ou seja, as provas, as lutas, é exatamente para matar o nosso eu. As provas, as lutas, o deserto, o vale, é exatamente para matar o nosso eu. As provas, as lutas, é exatamente para que a gente possa ter mais intimidade com Deus, aumentar a nossa fé, como Paulo diz, a aprovação das provas vai gerar perseverança, não é verdade? Então a nossa cruz são as nossas provas, é o foguinho lá que prova, né, que retira lá o pecado e que prova o nosso caráter, não é verdade? Então, Jesus diz assim mesmo, então quem não toma a sua cruz e não segue após mim, seguir após Cristo. O que significa isso, gente? É isso aqui, ó. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Na verdade, os discípulos seguiam a Jesus. Na verdade, seguiam após Jesus. Jesus ia, os discípulos iam atrás. Na verdade, quando Jesus estava em carne. Mas Jesus subiu aos céus e deixou a palavra dele aqui, ó. Não é verdade? Então, hoje, bendito aquele que não viu e creu. Não é assim que ele fala? Bendito aquele, feliz aquele que não viu e creu. Nós não vimos Jesus em carne, nós não andamos com ele em carne. Mas pela fé, nós andamos com ele na palavra. Amém? Então, seguir após Cristo é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é ler, ouvir e praticar a palavra dele. Amém? Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Não ser digno de Jesus é não ser digno do céu. Isso é muito sério, tá bom? Não ser digno de Jesus é não ser digno do céu. Então, para a gente conquistar o céu, por isso que ele diz, olha, eu deixo com vocês a minha palavra, busca a minha paz no teu coração, porque no mundo tereis aflições. Mas olha, não se preocupa não, porque eu venci o mundo. Ele quer dizer o quê? Se ele venceu o mundo, nós nele somos mais do que vencedores. Então, para conquistar o céu é necessário vencer o mundo, gente. Para conquistar o céu é necessário vencer o mundo. Jesus venceu o mundo e conquistou o céu, não é isso?
subiu aos céus e está lá preparando um lugar para nós no céu. E nós deixou a palavra dele para que a gente pudesse, ele deixou a palavra dele como um exemplo para que nós pudéssemos viver como ele viveu aqui na Terra, tá bom? E vencer o mundo, vencer o mundo significa vencer as coisas desse mundo, vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, tá bom? Quem não vence o mundo não vai para o céu, tá? Isso é bíblico, Jesus é quem fala. Então, é o homem espiritual que vence o mundo, não é verdade? Porque o homem carnal gosta do mundo e se acomoda ao mundo, né? O homem carnal gosta do mundo e se acomoda ao mundo, tá bom? Mas o homem espiritual nega o mundo, nega a si mesmo, nega as coisas do mundo e segue a Jesus, tá bom? Então, gente, já falamos de uma mente renovada e ativa, não é verdade? Porém, precisamos exercitar a nossa vontade para poder receber ou rejeitar aquilo que vem na nossa mente na forma de pensamentos, imagens e lembranças, tá bom? Então, veja bem, uma mente renovada e ativa é uma mente que não se acomoda aos pensamentos, né? Eu tenho falado muito disso, eu tenho falado muito nos pensamentos, são os pensamentos que direcionam nossas atitudes, na verdade, cuidado com os teus pensamentos, pensar nas coisas do alto, ativar a nossa mente é exatamente não deixar ela pensar o que ela quer, tá bom? Nós passamos a nossa vida inteira deixando nossa mente pensar o que quisesse, deixando nossos pensamentos ir para onde quisesse, na verdade, pensar mal de quem quisesse, deixando nossa mente fazer o que quisesse. Nós estamos entendendo, nós estamos aprendendo nesse estudo de que eu posso sim colocar um limite no meu pensamento, tá bom? Eu posso sim gerenciar os meus pensamentos. Posso sim, a Bíblia diz que eu posso. Amém? Então eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Deus diz que eu posso, é porque eu posso. Tá bom? Não importa como eu acho que é difícil. Não importa quanto eu acho que é difícil. Jesus não promete facilidade para a gente aqui na Terra, tá bom? Ele promete a presença dele, ele promete a vitória se a gente cumprir com os princípios bíblicos, obedecendo a palavra dele. Tá certo? Seguindo após ele, lendo, ouvindo, praticando a palavra de Deus, tá bom? Então, nós estamos vendo, estamos falando de uma mente renovada e ativa, renovar a nossa mente, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos através da renovação da tua mente, da renovação do teu pensamento. Tá bom? Então, renovar a nossa mente e ativar a nossa mente. Eu estou sempre procurando pensar no que eu estou pensando, tá certo? Procurar pensar no que eu estou pensando. Gente, olha, é impressionante, mas começa a ver se não é isso. Você, quando começa a buscar os caminhos de Deus, como você está, largar os teus caminhos para buscar os caminhos dele, ou seja, se converter aos caminhos do Senhor, fazer a vontade dele, e começamos a gerenciar nossos pensamentos, pode ter certeza, se você está fazendo alguma coisa e de repente deu alguma coisa de errado quando você está fazendo, vai ver onde é que estava teu pensamento, se não estava num pensamento errado. Vai ver onde é que estava teu pensamento. Tá? Então, muitas vezes vamos entender que o nosso pensamento é um campo de batalha, e o diabo, ele trabalha no nosso pensamento, tá? Então, ele lança pensamentos na tua mente, tá? Ele não sabe o que você está pensando, tá? Só quem esquadrinha o coração de um homem, o coração é a alma, tá bom? Pensamentos, emoções, sentimentos, só quem esquadrinha o coração de um homem é Deus. O diabo, ele não sabe o que está dentro da tua mente, tá? Mas ele lança pensamentos sobre você, ele lança dardos sobre a tua mente. Se a tua mente estiver vazia, ou seja, lembra quando a palavra de Deus diz que o diabo, quando ele sai, ele vai sai de uma pessoa
Ele vai passear em terras áridas, terras secas, porque o diabo só passeia em terra seca, né? Então ele vai passear por terras secas, daqui a pouco ele diz: ah, eu tô com saudade daquela minha casa, deixa eu voltar lá. E a Bíblia diz que se ele encontrar a casa vazia e adornada, o que significa isso? Sem a presença de Deus, tá bom? Se ele encontrar a casa, a mente vazia e adornada, então ele adornada para o mundo, tá? E vazia de Cristo. Então aí ele entra e traz com ele 7 demônios mais fortes. Cada um que saiu da pessoa volta e traz 7 mais fortes. É isso? Então, mente vazia, tá? Então, o diabo ele pega, ele lança dardos na nossa mente. Ele lança dardos na nossa mente. Se tá vazia, aquele dardo vai entrar. Ou seja, você tá lá trabalhando, fazendo comida ou sei lá o quê, e tá pensando e não tá com a mente cheia das coisas de Deus. Aí o diabo vai e lança na tua mente um dardo daquela pessoa que te traiu. Lança um dardo daquela pessoa que te abusou. Lança um dardo daquela pessoa que traz uma lembrança para você. E você deixa aquela lembrança lá. E aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando e fazendo uma bola de neve. Tá? Daqui a pouco você tá com a cara feia, você tá mal-humorado, chega uma pessoa e você já tá falando de forma diferente, errado ou grosso com aquela pessoa, e as coisas começam a dar errado para você, não é assim? Mas ele lançou algo. Se ele lança um dardo na sua mente e a sua mente está cheia das coisas de Deus, automaticamente esse dardo vai bater e vai cair, e ele vai saber que não entrou. Tá? Então ele sabe que está vazia porque ele lançou, entrou e não caiu, entrou. Ele já sabe que está vazia. Então aí para ele é fácil agora fazer a festa, não é verdade? Então a gente tem que prestar atenção, porque nem sempre, óbvio, nós somos carne, nem sempre a nossa mente está cheia não, gente. Mas olha, quando ele vem e lança, e você percebeu que já está aqui, você retira. Tá bom? Você mesmo retira, ordena que saia em nome de Jesus Cristo, começa a declarar o contrário daquilo que você estava pensando, tá? Declara com a sua boca. Se era falando mal de alguém, declare com a sua boca o contrário. Se era o diabo lembrando a você alguma coisa errada, que alguém fez de errado contra você, abra sua boca e declare que você perdoa, declare que você ama aquela pessoa, declare que aquela pessoa é uma mulher cheia da presença de Deus, é um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Isso acontece muito, gente, entre relacionamentos, casais, principalmente casal, família. Por que hoje em dia é tão normal o divórcio? Eu falo na igreja, para o mundo eu nem falo mais nada, porque infelizmente a coisa está tão séria, gente, que casamento virou brincadeira, né? Casamento virou brincadeira. Então, dentro da igreja, por que existe hoje, o divórcio hoje está tão normal dentro das igrejas? Não existe mais tolerância, não existe mais tolerância. Então as pessoas não querem mais lutar pelo relacionamento. Não, já fiz o que eu podia. Isso é o que o diabo coloca aqui, ó. Tá? Eu já fiz o que eu podia e não tem mais jeito, fulano não tem mais jeito. A gente sempre acusa o outro, não é verdade? A gente nunca assume erro de nada. A gente está sempre acusando os outros pelos fracassos nossos, principalmente no relacionamento, no casamento, né? Então, não existe mais tolerância. As pessoas não têm mais tolerância. Tolerância é paciência com os erros alheios. Não existe mais tolerância. Então, as pessoas querem logo tomar decisões, as pessoas já querem decidir, determinar, não dá certo, não aguento mais. Tá? E quanto mais você diz não dá certo, não aguento mais, ele não vai mudar, ela não vai mudar nunca. Quanto mais você lança essas palavras de maldição, mais o teu casamento vai ficar amaldiçoado. Tá? Então, por que as coisas hoje, por que os casamentos hoje estão dessa forma? Porque o diabo está trabalhando na mente das pessoas, o diabo está trabalhando na mente dos casais e os casais estão deixando. Então aconteceu alguma coisa entre o casal, então sai para trabalhar alguma coisa, pronto, daqui a pouco o diabo lança. A mente está vazia, a mente não está com as coisas de Deus, o diabo vai e lança, aí faz você lembrar do que a pessoa fez e começa a lembrar, e você deixa lá o pensamento,
E daqui a pouco ele ajuda a te trazer mais coisas na tua memória. Daqui a pouco você está pensando do teu marido, da tua esposa, coisa que ele nem fez. Daqui a pouco você está com raiva do teu marido, da tua esposa, por coisa que ele nem fez, que ela nem fez. Mas que por conta que você permite o diabo trabalhar aqui no seu pensamento, ele vai lançando e você vai acreditando. Então, na realidade, aí quando você chega perto do teu marido, quando você chega perto da tua esposa, você já passou o teu dia todinho já pensando mal dele ou dela, e quando chega junto, pronto, aí triscou, sai fogo, não é verdade? Então, assim, por quê? Porque nós não estamos gerenciando nossos pensamentos. Tá bom? Vamos começar a gerenciar nossos pensamentos. Claro, óbvio, isso com relação a tudo, gente. Não é só com relação a marido e mulher. Eu falo marido e mulher porque o diabo tá investindo muito pesado nos casamentos. Por quê? Porque casamento para Deus é sagrado. Porque família para Deus é sagrada. Tá? Deus fez o homem e a mulher para fazer família, para procriar e fazer família. Então, por isso que o diabo ele investe na família, porque uma família desestruturada, ele vai enfraquecer o ministério. Quando a família desestrutura, enfraquece o ministério, começa logo a deixar de ir para a igreja, não é verdade? Aí se separa, o homem vai para a prostituição, os filhos vão para a droga, ou a mulher já desanima também. Então, normalmente, eu não estou falando numa regra geral, mas normalmente é isso, tá? Então, por isso que o diabo tem insistido e tem investido pesado nos casamentos, tá? Mas isso é com relação a qualquer relacionamento, tá? Qualquer relacionamento. Por que existe hoje tantos irmãos dentro da igreja, pessoas crentes que não falam com seu pai, com a sua mãe, pessoas crentes que não falam com seu irmão, com seu primo, tem pais até que não falam com filhos, filhos que não falam com pais. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Tá? Então tudo isso é pela intolerância, tudo isso é pela falta de amor, o amor está esfriando, a gente está permitindo o amor esfriar. Nós estamos permitindo o amor de Deus esfriar em nós. O que significa isso? Se você não pratica o amor de Deus em você, ele vai esfriar. Não é verdade? E a prática do amor é o perdão, a prática do amor é a tolerância, a prática do amor é o arrependimento, a prática do amor é a transformação. Isso é a prática do amor. É compreender as pessoas, não é justificar o erro das pessoas, mas é tentar entender por que a pessoa errou. Não é justificar, nada justifica. O erro não justifica. Mas a gente pode entender, procurar entender, porque para você perdoar alguém, você tem que entender por que aquela pessoa errou contra você, ou por que ela errou contra alguém que você ama. Se você diz não justifica o erro dela, você nunca vai conseguir perdoar. Se você abre a sua boca e diz não justifica o erro de fulano não merece perdão, você nunca vai conseguir perdoar. E se você não conseguir perdoar, você vai estar rompendo princípios bíblicos. E se você romper princípios bíblicos, você está trazendo maldição para a sua vida e para a vida da sua descendência. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós estamos permitindo que o amor de Deus se esfrie em nós. Nós, como igreja, temos que entender que nós temos que começar a exercitar o amor de Deus em nós. Nós temos que exercitar o amor de Deus em nós. O nosso amor é pouco para amar o estrupador, o nosso amor é pouco para amar e perdoar aquele que nos abusou, o nosso amor é pouco para amar e perdoar aquele que nos traiu, aquele que nos julgou, aquele que matou um ente querido nosso. O nosso amor é pouco. Mas perdoar significa exercitar o amor de Deus em nós. Perdoar essas pessoas que nos feriram significa exercitar o amor de Deus em nós. O que significa isso? Não permitir que o amor de Deus morra em mim. Não permitir que o amor de... Isso só depende de você. Só depende de você. A Bíblia diz que o amor, no final dos tempos, já estamos vivendo isso, gente. O amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. O amor de Deus só vai esfriar em você se você permitir. O amor de Deus só vai esfriar em você se você permitir.
Amém? Então exercita o amor de Deus em você, exercita o perdão, exercita o arrependimento, exercita o amor, exercita o perdoar, o amar, exercita o compreender as pessoas, exercita a tolerância, exercita a piedade, exercita a misericórdia. Nós temos que aprender a exercitar. O amor de Deus de nós significa tudo isso. O amor, exercitar o amor de Deus em nós é exercitar a tolerância, exercitar a misericórdia, a compaixão, exercitar a piedade. Isso é exercitar o amor de Deus em nós. Exercitar o perdão, exercitar o amor. Isso é exercitar. Então nós temos que entender, gente. E isso aí é livre-arbítrio. Para a gente conquistar uma intimidade com Deus, nós temos que fazer tudo isso. Não existe você viver o homem espiritual se você não faz isso que a gente acabou de falar. Se a gente não vive isso aqui que eu acabei de falar, nós estamos vivendo o nosso homem carnal. Viver o nosso homem carnal significa romper ligação com Deus. Significa romper ligação com Deus. Significa romper aliança com Deus. Romper aliança com Deus significa inferno, gente. Pelo amor de Deus, vamos entender. Vamos entender que Paulo diz claramente que quem pratica a obra da carne está indo para o inferno. Paulo diz isso claramente. Quem vive na prática da obra da carne vai para o inferno. E tudo isso aqui que nós estamos falando é obra da carne. A intolerância é obra da carne, a falta de perdão é obra da carne, o ódio é obra da carne, o falar mal dos outros é obra da carne, a facção, a divisão, a contenda, a fofoca, tudo isso é obra da carne, gente. E a gente só vai conseguir mudar se a gente mudar o nosso pensamento. A Bíblia diz isso. Não vos conformeis com os padrões desse mundo, ou seja, com os padrões mundanos que nós estamos acostumados, olho por olho, dente por dente. Eu perdoo quem acho que merece o meu perdão. Eu amo quem eu acho que merece o meu amor. Chega disso. Jesus já morreu há 2000 anos atrás para romper com tudo isso, gente. Romper isso daí são princípios bíblicos que nós estamos rompendo. São princípios bíblicos que nós estamos rompendo. Como é que nós queremos conquistar a abundância de Cristo para nossas vidas se nós não queremos praticar os princípios de Deus na nossa vida? Praticar a vontade dele na nossa vida. Praticar o amor dele na nossa vida. E isso daí implica em livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. É meu livre-arbítrio. Eu tenho que usar o meu livre-arbítrio para colocar a minha vontade submissa à vontade de Deus. Se eu não fizer isso, eu vou matar o meu homem espiritual e eu vou continuar me conformando com os padrões do mundo. Eu vou continuar indo para a igreja, tomando Santa Ceia, entregando meu dízimo, mas vivendo o meu homem carnal. Tá? E sabe-se lá se estamos indo para o céu. Sabe-se lá. Não é verdade? Paulo diz claramente, se é que o Espírito Santo de Deus está em vós. Se é que o Espírito Santo de Deus está em vós. O Espírito Santo de Deus só habita naquele que pratica a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita naquele que vive e pratica a obra da carne. Mas, pastora, a senhora está julgando. É bíblico isso. Deus não habita onde há pecado. Pecado voluntário. Prática do pecado. Deus é santo. É a única coisa que extingue o Espírito Santo de Deus de nós. É a prática do pecado. A prática do pecado é que extingue o Espírito Santo de Deus de nós. Amém? Gente, é bom a gente dar uma parada, né? Deixa eu ver só aqui onde eu tô. Ok, então nós estamos ainda na nossa mente, né? Vamos falar um pouco da nossa mente, porque a nossa vontade ela é direcionada, é uma harmonia, uma sintonia que a gente tem que buscar, né? Com as características da nossa alma, é isso? Sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Então nós temos que ter uma harmonia, porque a gente sabe que é uma catraca. Né? Assim, a gente tem vários vídeos aí para trás que eu estou explicando isso daqui.
tá? As características da nossa alma. E a vontade é uma característica da nossa alma que está envolvida nessa catraca dos sentimentos, emoções e pensamentos também, tá bom? Então, gente, vamos encerrar aqui, tá bom? Vamos encerrar e vamos orar. Se você tem alguma dúvida, tá bom? Coloca aí para mim. Se você tem algo a comentar, coloca, ou então coloca lá no meu Messenger, ou então manda uma mensagem de voz para o meu WhatsApp, tá certo? Se você não entrou no propósito ainda, entra no propósito, tá bom? Entra no propósito e de assistir todos os meus vídeos, eu já coloquei, tem mais de 40 vídeos, agora esse final de semana eu aproveitei para botar um bocado lá na minha página, Conquistando as Promessas de Deus, já tem mais de 40 vídeos, eu acho que tem 43, 44, mais ou menos isso daí, vídeos lá. Então, o propósito é você assistir todos eles em sequência, tá bom? Assiste todos eles em sequência, desde o primeiro lá, dessa página, tá certo? E obedece, tá bom? Aí você vai aprender também como ler a palavra, compromisso com a palavra, ler a palavra todos os dias em sequência, tá bom? Se você não começou ainda, começa hoje. Mateus, vai até Apocalipse, de Apocalipse você vem para Gênesis e fica girando até Jesus voltar, amém? De Deus a gente não tira folga, amém? 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano, nós temos que ler a palavra e praticar a palavra. Amém? Se a gente quer compromisso com Deus, se a gente quer intimidade com o Senhor, se a gente quer conquistar as promessas dele, a gente não tem que andar sob a nossa vontade, mas sob a vontade dele. Não é isso? E nesse estudo a gente está aprendendo exatamente isso. Não é assim? Então, se você tem alguma dúvida, coloca. Se você não entrou ainda no propósito, entra hoje, tá certo? E tem algumas pessoas, gente, que eu tô em falta, tá? Que eu não tive condições esse final de semana de estar ligando para muita gente. Tem algumas pessoas que eu estou em falta, mas eu vou estar providenciando essa semana, tá? Entrando em contato com as pessoas que entraram em contato comigo e que eu não retornei, tá bom? Não fica chateado se você vê que eu li a sua mensagem ou eu ouvi a sua mensagem e não te retornei, tá bom? Porque muitas vezes eu pude até ouvir, ou ler, ou começar a ouvir, muitas vezes eu nem ouço toda, ou começar a ler, muitas vezes eu nem li toda. Então, assim que eu puder, eu te retorno sim. Isso não quer dizer que eu não estou dando atenção, tá bom? É por conta da quantidade de pessoas que estão me procurando, tá bom? Mas a gente vai conseguir sim, tá bom? E eu vou entrar em contato com você sim, em nome de Jesus. Bom, gente, se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na enfermidade, tá bom? Se você tem algum testemunho, coloca aí pra gente saber, tá bom? Ou então vai lá na minha página Conquistando as Promessas de Deus, você que já está dentro do propósito, vai lá na página Conquistando a Promessa de Deus, entra lá que tem assim, por que você recomenda? Você quer recomendar esse estudo? Então, aí já tem algumas pessoas que entraram lá e dizer o porquê que recomenda, o que Deus tem feito na sua vida. É muito importante que você que já iniciou o propósito e que você que já tem bênçãos de Deus e bênçãos de Deus aí na sua vida, já recebendo, é muito importante que você vá lá e que você dê a sua opinião, tá bom? Para que você possa estar estimulando as pessoas a entrarem também. Não seja egoísta, tá bom? Estimulando as pessoas a entrar também no propósito, tá bom? Para receber e conquistar as promessas de Deus também. Se você tem uma enfermidade ou quer representar alguém, coloca a mão na enfermidade, amém? Se você tem algum problema com depressão, ansiedade, insônia, pânico, medo, ou quer representar alguém, coloca a mão na tua cabeça. Se você precisa ou está representando alguém que precisa de libertação, álcool, droga, prostituição, adultério, cigarro, jogo, coloca a mão no teu coração. E vamos orar agora colocando diante de Deus o nosso impossível, amém? Portas abertas que a gente está precisando. Se você tem conquistado, dê o teu testemunho, tá bom? Dá o teu testemunho, porque o testemunho edifica vidas
e o teu testemunho é para glorificar o nome de Deus. Muita gente, eu sei que tem testemunho para dar e está se calando, gente. Eu digo a você, não retenha a glória de Deus. Amém? Abra sua boca e diga o que Deus está fazendo na sua vida. Tá certo? Para que as pessoas possam ver e entender. Poxa, se está fazendo na vida dela ou dele, vai fazer na minha também. Tá bom? Então, fecha teus olhos se você pode, amém? Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco, Deus amado, a tua palavra, Senhor, que foi dita, Deus amado, no dia de hoje, meu Pai. Eu coloco o teu povo, Senhor, que me ouve nesse momento, meu Deus. Pai, eu te dou graças, Pai, porque eu sei que tu és Deus presente, Deus Emanuel em nossas vidas. Tu és Deus presente, Senhor amado, Deus Emanuel nesse estudo, Pai amado. Deus amado, eu te dou graças por tudo que tu tens feito na vida de cada pessoa que tem assistido os vídeos, que tem entrado no propósito, Pai, que tem obedecido, Senhor. Eu te dou graças pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Te dou graças pelas tuas promessas, Senhor amado, na vida do teu povo, Pai. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem mudado caminhos, o Senhor tem rompido corrente de ferro, portas de bronze, tu tens rompido o impossível, Pai, na vida dos teus, Senhor, e eu te dou graças, Pai, porque fiel, justo, santo é o Senhor, Pai. Deus continua conosco, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, continua falando com o teu povo, Pai, leva o teu povo a ter compromisso contigo, Pai, através desse propósito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa derramar do teu espírito de arrependimento sobre cada um que me ouve nesse momento, meu Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, estender as tuas mãos e operar o impossível, meu Deus. Pai amado, revela-te a cada um, Senhor. Revela-te em visões, em sonhos, Pai. Revela-te, Deus amado, na tua palavra, Pai. Traz na memória dessa pessoa que me ouve, que está fazendo o propósito, Deus amado. Traz à memória o que precisa ser trazido, Deus amado. Rompe com cadeias do inferno, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Rompe, Deus amado, com cadeias do inferno no entendimento do teu povo, Pai. Derrama do teu conhecimento sobre o teu povo, Senhor, a tua sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor, essa pessoa que tem problema com insônia, com pânico, com depressão, com ansiedade, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de depressão, de ansiedade, de insônia na vida dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, enche com a tua paz, o teu amor e a tua alegria. Pai, revela, Deus amado, a essa pessoa, Pai, o que está levando à depressão, Deus. Revela-te a essa pessoa, Senhor amado. Dá ela compromisso, Deus amado, nesse estudo, Pai, para que ela possa conquistar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a vitória, Pai, a libertação, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai amado, vai tocando, Senhor, no ventre desta mulher, Pai amado, que deseja tanto, Deus, a tua promessa, Pai, é a tua herança, Deus amado, no ventre dela, meu Pai. Senhor, eu repreendo agora todo aborto espontâneo na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, vai abrindo o ventre dessa pessoa, vai limpando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirando todo o mioma, Deus amado, vai tirando todo o pólipo, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai retirando tudo que está impedindo, Deus amado, essa pessoa de receber a tua bênção, Senhor, a tua promessa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a causa na justiça do teu povo, Pai, Deus amado, não importa qual justiça, Pai, criminal, Deus amado, família, Senhor, trabalhista, Pai, imigratória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor pode todas as coisas, rompe com cadeias, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, libera essa causa na justiça dessa pessoa que me ouve nesse momento, Pai, te dou graças porque tu tens aberto porta, tu tens liberado causas na justiça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua, Espírito Santo de Deus, pois a tua palavra me diz que o Senhor é soberano sobre todos os reinos dos homens, Pai, e constitui qualquer um sobre qualquer um deles. Constitui essa pessoa, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, sobre esse reino, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, e glorifica teu nome, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu ainda te peço por portas abertas, Senhor, fecha portas de engano na vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de engano e de mentira na vida dessa pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, abre portas tuas, Senhor,
Abre porta de trabalho, Pai. Abre porta de relacionamento, de casamento, Deus amado, de empresa, Pai amado. Abre porta, Deus amado, da compra da casa própria, Senhor, um local para morar, meu Deus, o carro que essa pessoa precisa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre porta, Deus amado, de casamento, Deus. Pai amado, repreendo toda maldição na vida sentimental, Deus amado, dessa pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, libera, abre porta, Senhor. Libera um varão para essa varoa que me ouve nesse momento, Pai. Libera uma varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, a tua palavra me diz que portas que o Senhor abre, ninguém fecha, Pai. Abre porta para esse pastor, Deus amado, que precisa, Senhor, de um local, Deus amado, para abrir a congregação, Senhor, para um local de mais conforto para a congregação que o Senhor colocou, Deus amado, sobre a orientação espiritual dele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, toma o teu povo nas tuas mãos, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, eu ainda te peço pelas famílias, Pai, pelos casamentos, Senhor, que estão tão vulneráveis, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno nos relacionamentos, nos casamentos, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária na vida dos casais, nos casamentos, nas famílias. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, que o Senhor possa derramar do teu espírito de arrependimento sobre os casais, o teu espírito de arrependimento sobre esse varão que já saiu de casa, sobre essa varoa que já saiu de casa, Pai amado. Deus, não importa, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa estar, eu repreendo todo espírito de violência no meio dos casais, das famílias, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de violência, de contenda, de problema na vida dos casais, nas famílias, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de adultério, de pornografia no meio dos casais, das famílias, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, vá adentra, Deus amado, cada família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja arrependimento, que haja transformação, que haja restauração, Senhor, nas famílias, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, que haja arrependimento, que haja perdão, Senhor, que haja mais tolerância, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, no meio dos casais, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, visita os filhos, Pai, aqueles que estão fora da tua presença, que o Senhor possa estar trazendo de volta para a tua presença, meu Deus, aqueles que não te conhecem, que o Senhor possa estar se revelando, Deus amado, aos nossos filhos que não te conhecem, Pai, aos que estão na droga, Senhor. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no álcool, na prostituição, no homossexualismo, eu repreendo, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa, Deus amado, que nossas crianças, Pai, os filhos, os netos, Pai, que ainda são crianças, Senhor. Deus amado, limpa a mente dessas crianças, Pai, o coração dessas crianças, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cresçam em estatura e conhecimento Teu, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor possa estar trazendo de volta o conceito de família no meio dos casais, Pai amado, o conceito bíblico, Deus amado, de casamento, o conceito bíblico de família, Senhor. Que haja restauração nas famílias, para que haja restauração também nos filhos, nas crianças, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda opressão maligna sobre a vida dessa pessoa, toda opressão no estômago, na cabeça, toda opressão na cabeça, toda opressão nas costas. Eu repreendo agora toda vontade de vomitar, toda tontura. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, todo sono maligno. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo todo espírito de droga, de álcool, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pornografia, de prostituição, de adultério, todo espírito de cigarro, de jogo, eu repreendo agora nessa pessoa que me ouve ou que está sendo representada, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, assim como o Senhor fez com meu esposo, Pai, que libertou da droga, do álcool, Senhor, liberta essa pessoa que me ouve agora também, liberta, Deus amado, o marido dessa pessoa, a esposa dessa pessoa, liberta o pai, liberta os filhos, Senhor, liberta, Deus amado, qualquer pessoa, Deus amado, que está sendo representada agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei que o Senhor pode, meu Pai, em nome de Jesus, eu ainda te peço, Senhor, pela saúde física, Deus, emocional
do teu povo. Eu repreendo agora todo espírito de autismo em nome de Jesus Cristo, repreendo todo espírito de esquizofrenia, de síndrome de Down, repreendo todo espírito de deficiência de aprendizado, deficiência de atenção. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo na mente das crianças, Senhor amado, na mente dos jovens, dos adolescentes, dos adultos. Vai queimando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Todo espírito imundo, Deus amado, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado, vai tocando agora, Pai amado, que não seja, Deus, a mão dessa pessoa, Pai, mas que seja a tua mão, Senhor, sobre ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu repreendo todo espírito de tontura, Deus amado, vai queimando, Deus amado, todo espírito de tontura na Kátia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora toda tontura na Kátia, em nome de Jesus. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai queimando todo espírito de tontura na pessoa, nessa pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus. Vai queimando, Pai amado, todo problema no estômago, Senhor, vai queimando colesterol, Senhor amado, no sangue, Deus, colesterol, AIDS, Pai amado, vai queimando, Deus amado, pressão alta, diabetes, Deus, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai queimando, Deus amado, todo problema na pele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai queimando, Deus amado, toda coceira, toda ferida, Deus amado, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, nos ossos, Pai amado, vai queimando toda enfermidade nos ossos dessa pessoa, na bexiga, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai queimando, Deus amado, vai tocando no baço dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Deus amado, vai tocando nos rins, Senhor amado, na vesícula, eu repreendo toda pedra nos rins, na vesícula, toda infecção, toda inflamação, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo problema no intestino delgado, no intestino grosso, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo problema no coração, coração inchado, artéria entupida, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, vai queimando agora, Pai amado, toda dor no dente, Senhor amado, na cirurgia da Nelsina, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda infecção, toda inflamação, toda dor, em nome de Jesus, vai queimando, Deus, vai queimando, Pai, vai queimando, que não seja a mão dela, mas que seja a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai queimando, Pai amado, todo problema na coluna dessa pessoa, meu Deus, vai tocando, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Senhor, todo desvio, Deus amado, todo bico de papagaio, vai queimando, toda infecção, toda inflamação, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando toda infecção, todo câncer na garganta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai queimando agora, Deus, toda infecção, em nome de Jesus Cristo, todo câncer, câncer generalizado, câncer no seio, tumor no seio, vai queimando agora, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, no útero, nos ovários, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, no baço, Deus amado, vai queimando no reto, meu Deus, vai queimando todo câncer, Senhor amado, no corpo dessa pessoa, meu Deus, todo câncer generalizado, eu ordeno agora, vai saindo em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, todo problema de asma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai amado, eu ordeno que todo espírito de cegueira e de surdez dessa pessoa saia agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema nas juntas, Deus amado, vai queimando, Pai, toda infecção, toda dor, toda inflamação nas juntas, Senhor, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, vai queimando, Pai amado, no joelho, água no joelho, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda infecção no joelho, vai queimando, Pai, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai queimando toda infecção nos ossos, Senhor amado, do Dásio, vai queimando, Pai, toda infecção, Deus amado, no corpo do Dásio, vai queimando agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor pode curar o Dásio, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro toda infecção na vida do Dásio, no corpo do Dásio, sai agora, em nome de Jesus Cristo, todo pólipo e mioma, Deus amado, vai queimando, Senhor, todo pólipo, todo mioma no útero, nos ovários, Senhor, no seio, meu Deus, problema no pâncreas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Deus, vai tocando, Senhor, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Deus amado, vai queimando, Pai, vai queimando toda enfermidade, eu declaro saúde, Pai, eu declaro saúde no corpo físico do teu povo, Pai, eu declaro, Deus amado, abundância, Deus amado, na vida espiritual do teu povo. Eu declaro, Senhor, abundância, Deus amado, no casamento do teu povo, Senhor. Abundância da tua presença, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abundância nas finanças do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo o teu povo, Pai. Que o teu espírito de arrependimento esteja sobre esse que me ouve, meu Deus. Que o teu espírito, Deus amado, que o teu espírito possa, Deus amado, convencer a cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E que
que possamos, Senhor, usar o nosso livre-arbítrio, Pai, para colocar a nossa vontade submissa à Tua vontade, para que a Tua vontade seja soberana na vida dessa pessoa que me ouve, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre a Tua cabeça nesse momento. Deus, que não seja a mão dessa pessoa sobre ela, mas que seja a Tua mão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que o Senhor possa estar tocando, rompendo com toda a cadeia do inferno, Senhor, no entendimento dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu conhecimento, derrama, Senhor, do Teu discernimento, meu Pai. Derrama, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vai derramando, Pai amado, em nome de Jesus, a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, Pai. Tua paz, Senhor, o Teu amor, a Tua alegria, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de Alzheimer, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, na vida da minha mãe, eu repreendo todo espírito de Alzheimer, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, eu tomo o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor, e abençoo o Teu povo, Pai, que seja tudo, Senhor, tudo para a glória do Teu nome, Deus, que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre toda a nossa família, sobre toda a família da Igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre os pastores, sobre o nosso Brasil, sobre todas as nações, sobre todos os governantes de todas as nações, sobre os homossexuais, sobre os assassinos, sobre os drogados, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém? E nós que somos a Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor ligará no céu. Dizemos numa só voz, em concordância juntos. Amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, se tem alguma dúvida, coloca aí, manda para o meu Messenger, manda para o meu WhatsApp, tá bom? Precisar de ajuda, estou aqui para te ajudar. No que eu puder, eu farei, tá certo? E vamos caminhar junto para conquistarmos as promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Beijo no teu coração, Deus te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tchau. Amanhã a gente tem culto na casa da Carla, em Newark, tá bom? Se você quiser ir morar ao redor e quiser dar um pulinho lá para estar com a gente, entre em contato comigo que eu te passo o endereço direitinho, tá bom? Deus abençoe, gente. Fica na paz. Bye.